biologia celular, que envolve organização celular, células procariontes, eucariontes, né, que são conteúdos básicos. O mais pesado aqui, que eu recomendo vocês fazerem uma revisão mais a fundo, é sobre metabolismo, tá? Que é fotossíntese e respiração celular. Se vocês pegarem esse tempinho antes da prova para fazer uma revisão massa sobre esse assunto. Aqui nós vamos ver fotossíntese, vamos ver transporte de membrana hoje, tá? E algumas características de citologia, procariontes, eucariontes, mais uma revisão mais básica. Na histologia e embriologia, os tecidos animais e vegetais, eles cobraram também nas outras avaliações. Agora, reprodução e desenvolvimento dos seres vivos, sexuada, assexuada, formação de tecidos, morfologia. Temos aqui, nas provas anteriores, muitas questões de mitose e meiose, tá? Temos questões também de leis de Mendel, primeira e segunda lei de Mendel, beleza? Intérfase, mitose e meiose caiu nas outras avaliações, pelo menos 2 questões, beleza? E na parte de origem da vida e evolução, a gente não vai ver hoje, tá? Mas garanto que vocês possam fazer uma revisão também depois. Então, eu separei algumas nas áreas de bioquímica, citogenética, genética, imunologia e vírus para hoje, tá? Como a gente está vindo da pandemia, eu acredito que vai cair uma questão sobre vírus ou imunidade. Então, bora lá? Foi a questão de 2019, peguei algumas questões também de vestibulares bem recentes, 2019, 2020. E a primeira questão é da Federal de Santa Catarina e está dizendo assim: que a água é essencial para a vida, todo mundo sabe. O corpo humano é constituído de 66% de água, contudo, hidratação excessiva pode ser fatal. Existem diversos casos relatados de pessoas que ingeriram grandes quantidades de água em um curto espaço de tempo que morreram ou desenvolveram algum grau de hiponatremia, que basicamente significa sal insuficiente no sangue. Então aqui a gente tem uma questão relacionando também controle hídrico, tá? Nesses casos, o sangue fica com excesso de água, o que facilita a entrada dessa substância nas células. Os sintomas incluem dor de cabeça, fadiga, náuseas, vômito, desorientação mental. Com base no texto e nos conhecimentos sobre fisiologia celular e animal, é correto afirmar que a água atua como um excelente regulador térmico nos animais por possuir propriedade física chamada de calor específico muito baixa. Essa parte aqui, como é o resultado da emoção somatória, a gente não vai considerar, porque uma das propriedades da água é o calor específico alto. Separei aqui, então, uma revisão sobre bioquímica envolvendo a água, tá? Com relação à estrutura da água, ela é uma molécula angular, então a disposição dela é uma molécula, um átomo de oxigênio para 2 de hidrogênio, tá? Possui ligações covalentes entre esses átomos, ou seja, compartilham elétrons, e isso traz ela uma carga parcialmente positiva e negativa. Então a gente vai ter um polo negativo no átomo de oxigênio e polo positivo nos átomos de hidrogênio, tá? Isso é importante porque ela realiza ainda outras interações entre as moléculas. A ligação entre as moléquinas de água formam as pontes de hidrogênio, beleza? Relacionado às pontes de hidrogênio, nós vamos ter essas outras 3 propriedades aqui que a gente vai falar já já. Estados físicos e alterações das ligações de hidrogênio. Então, na natureza a gente tem os 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. O que vai diferenciar de um para outro são as fontes de hidrogênio, porque as molequinhas elas não se soltam, os átomos não se soltam, somente as moléculas. As fontes de hidrogênio se desfazem e ela muda de estado físico, ficam mais leves ou mais densas. Beleza? É o solvente universal, dissolve compostos polares, tá? Compostos que são semelhantes, ou seja, possuem cargas também. Por isso são chamados de hidrofílicos, os que têm afinidade com a água. O alto calor específico. Então essa questão aqui, essa alternativa, ela já está errada, porque ela não possui um calor específico, baixo sim alto, tá? E isso é importante porque mantém a temperatura nos organismos. A variação de temperatura nos organismos não pode ocorrer de maneira rápida, porque senão, se a gente fosse exposto a uma região de baixa temperatura, nossas células congelariam imediatamente, tá? Então, essa capacidade da água e ter um calor específico alto mantém a nossa temperatura
local. Mudanças do ambiente podem acontecer, mas a gente não resseca facilmente e também não perde muito calor facilmente. A gente tem um exemplo de uma piscina de água, né, que ela passa o dia todinho retendo calor, então ela vai absorvendo calor bem devagarzinho para a noite ela ficar quente, devido a esse alto calor específico, então essa está errada. Só para a gente revisar as outras características, nós temos reações metabólicas nas células que podem ser de dois tipos, envolvendo a água. A hidrólise, que ela vai atuar como reagente nas reações químicas, tá? Nós temos os reagentes e depois nós temos os produtos. Como ela atua como reagente, a hidrólise é quebra de moléculas com a ação da água, tá? E nós temos ela agindo como produto, fazendo uma síntese por desidratação. Um exemplo dessa síntese é quando a gente vai formar proteínas. O que são as proteínas? A gente vai revisar sobre elas também. Quando eu tenho a união de aminoácidos, tá? Que são os polímeros que formam as proteínas, a gente vai ter... Deixa eu passar aqui. A gente vai ter uma reação de desidratação. À medida que eu vou juntando um aminoácido no outro, eu vou tendo uma liberação de uma molequinha de água, tá? Isso é a participação dela como um produto, beleza? Toda vez que eu tiver a formação de proteínas, eu vou ter uma síntese de desidratação. Vai liberar molequinhas de água para formar as ligações peptídicas entre os aminoácidos e das proteínas, beleza? Aonde que isso aqui vai acontecer? Lá na síntese proteica, dentro das células, para a leitura do DNA, para a formação de proteínas, tá? Transcrição, tradução gênica, a gente vai ver também. Outras características importantes, a adesão. A água ela tem a capacidade de se aderir a outros compostos muito facilmente. Coesão, ligação entre as molequinhas devido às pontes de hidrogênio, formando a tensão superficial, que é essa característica de película, tá? Da água. E importância, a capilaridade, que é a condução de seiva bruta, tá? Em organismos vegetais. Qual que é o tecido condutor de seiva bruta? O xilema, que transporta a água e sais minerais, tá? Então, a propriedade da água envolvida aí com tecidos vegetais. Bom, afirmativa 2. A entrada de água nas células ocorre porque o citoplasma é hipotônico em relação ao sangue. Numa questão, trouxe características da água e osmose, tá? Olha só, que questão show. Vamos lembrar o que é osmose? Osmose, galera, ele é um tipo de transporte passivo que acontece entre as membranas celulares, tá? Membrana, por exemplo, movimentação de solventes, ou seja, partes líquidas entre sangue e hemácias, por exemplo, tá? O maior exemplo que a gente tem de osmose é as interações entre solutos e solventes de células sanguíneas para o plasma sanguíneo. E esse transporte, ele pode ser de 3 tipos. O passivo, com transporte de solventes, que é a osmose. O passivo, com transporte de solutos, que é a difusão simples, e a difusão facilitada. Quem lembra disso em membranas? Lembra? Difusão simples, transporte de soluto, tá? Passando pela bicamada lipídica das células. Só para a gente lembrar aqui, ó. Transporte passivo. O que é passivo? Não tem gasto de energia, tá? A célula não vai gastar energia para fazer esse transporte. Osmose. Transporte de solventes. E difusão solutos. Que solutos? Glicose, sais, aminoácidos, tá? Tudo que a célula precisa. Beleza? E nós temos o transporte ativo, que aí envolve o gasto de energia. Vamos dar uma olhada aqui nas soluções, se a gente... Quase que eu ia riscar, gente. Vamos dar uma olhada aqui, o que vai acontecer com uma célula, por exemplo, mergulhada em diferentes tipos de soluções. Se eu estou falando de transporte de água, o que vocês nunca devem esquecer em osmose é que a água ela gosta de diluir.
Então, ela sempre vai sair de um ambiente hipo para um ambiente hiper, ou seja, de um ambiente menos concentrado para um ambiente mais concentrado. Então, se eu colocar ela, por exemplo, em uma solução em que a quantidade de solutos, tá, da solução e da parte interna da célula, que é o citoplasma, estão iguais, a gente vai ter uma hidratação. Por quê? Vai ocorrer a movimentação de solvente aqui, sem causar nenhum dano a essa célula. Beleza? Agora, em comparação a duas soluções, quando eu coloco uma célula numa solução em que está menos concentrada do que ela, imagine que aqui nós temos os solutos dentro da célula, tá? E aqui uma solução que tem uma concentração mais baixa. O que vai acontecer? A água ela gosta de diluir, tá? Ela sempre vai aonde tem mais solutos. Então ela vai sair de onde? De uma solução hipo para onde? Para dentro da célula. Beleza? A movimentação de solventes vai ser sempre de hipo para hiper. Então a água sai daqui e vai para dentro da célula. O que acontece? Uma lise celular, ela explode. Beleza? Agora, se eu colocar uma célula numa solução que está mais concentrada que o interior dela, vai acontecer ao contrário. Se essa solução está hipertônica em relação ao meio, ao seu citoplasma, o que vai acontecer? A água gosta de diluir. Ela vai sair de dentro da célula para fora, para o meio externo. Vai ocorrer uma desidratação. Beleza? E o que tem a ver com isso aqui? A entrada de água nas células ocorre porque o citoplasma é hipotônico em relação ao sangue, ou seja, quando nós temos a comparação, se isso acontecesse, as células iriam explodir. Então, está erradíssima essa afirmativa. Beleza? Nunca se esqueçam, em osmose é transporte de solvente, tá? E acontece sempre do ambiente menos concentrado para o mais concentrado, que a água gosta de diluir. Beleza? Na célula vegetal acontece a mesma coisa, só que tem uma estrutura na célula vegetal que a célula animal não tem, que são as paredes celulares, tá? As paredes celulares são formadas por um carboidrato, que é a celulose, beleza? Pode acontecer a hidratação quando colocado em um meio isotônico, ou seja, as concentrações de solutos nos dois locais são iguais, acontece uma hidratação, a célula fica de boa, não acontece nada com ela, tá? Aqui ela vai ficar túrgida, ela vai explodir, vai morrer, mas a estrutura da parede vai se manter, beleza? Ele vai ficar um pouco mais inchadinho. E aqui a mesma coisa, vai ser plasmolizada, ela vai ficar murcha, ok? E aí a estrutura vai manter, tá? Ocorre a morte da célula, mas a celulose se mantém. Beleza? Então essa é a relação de transporte de solventes com relação à concentração de solutos. 4. A absorção excessiva de água gera um aumento no volume celular. Algumas células, como as do tecido conjuntivo frouxo, não serão prejudicadas, enquanto outras, como os neurônios, podem sofrer danos. No início da questão estava falando sobre isso, tá? Então essa daqui é uma alternativa certa, porque está relacionando a morte da pessoa à morte de células por excesso de água, tá certo? Afirmativa de número 4 está certinho. Número 8. Através da urina não se elimina só água, mas também substâncias nitrogenadas. Em algumas situações, até glicose. Em quais situações que a pessoa libera glicose pela urina? Diabetes. Tá? Não acontece a reabsorção de glicose lá nos néfrons, nos rins. É eliminado porque está em excesso no sangue e a pessoa tem eliminação na urina, que não é comum. Tá? Então, número 8, certinha. Vamos lembrar de fisiologia? Qual que é, por exemplo, cai muito mesmo em vestibular isso, sobre os tipos de excretas nos animais. Quem lembra? Quais são os tipos de excretas? O que é uma excreta? Excreta é resíduo metabólico de degradação de proteínas. Beleza? Aqui também está filmado, tá? Resíduo metabólico de proteínas. Então, toda vez que eu tiver
um metabolismo envolvendo catabolismo, que é quebra de proteínas, anabolismo, que é construção de proteínas, eu vou estar liberando resíduos nitrogenados, tá? Geralmente eles são liberados em forma de amônia. Só que a amônia ela é um tanto tóxica para os organismos, beleza? Então nós vamos ter as excretas nitrogenadas e elas podem ser de 3 tipos. Todos em geral liberam amônia desses resíduos metabólicos, porém nem todos excretam amônia, tá? O segundo tipo de resíduo é a ureia. E o terceiro é o ácido úrico. Qual que é a diferença entre eles? O tipo de ambiente que o ser vivo, né, o animal, porque só excretas nitrogenadas só em animais, vive. A amônia ela é muito tóxica. Somente animais de ambiente aquático conseguem liberar e excretar amônia. Beleza? Somente animais de ambiente aquático. O corpo deles tem que estar muito diluído. Beleza? Quem que nós encontramos aqui? Peixes ósseos. Aí já está entrando na anatomia comparada, tá? Fisiologia comparada. E também anfíbios nenéns, meninos, tá? Só que no nosso corpo não funcionaria. Por quê? Nós somos animais terrestres, a gente guarda a urina no nosso corpo durante um tempo, tá? Se a gente guardasse a amônia, a gente não iria conseguir sobreviver porque ela é tóxica, ela intoxica as células quando ela está em excesso. O que o nosso fígado faz? Transforma a amônia em ureia. A ureia, vamos colocar aqui que ela é bem tóxica, altamente tóxica. A ureia, ela é a conversão da amônia, tá? Ela é menos tóxica e é de animais terrestres, excreta de animais terrestres. Mas temos também de ambiente aquático. Só que aqui somente os peixes cartilaginosos, que são os tubarões. Vou colocar cartilaginosos em geral. Tubarões, raias e quimeras, tá? Só eles. E aqui ela é menos tóxica. Então, qual que é o resíduo nitrogenado que a gente libera? Através dos rins, a gente tira, né? Sai das células. Nosso sangue leva até os rins para ele ser eliminado. Ureia, tá? Aqui, mamíferos terrestres. Beleza? Só que nós temos animais terrestres que não têm o hábito de beber tanta água. Beleza? Que não bebem muita água. Quem são? Os répteis e as aves, que são também de ambiente terrestre. Tá? Aqui a gente vai colocar aves e répteis. Beleza? E a toxicidade muito baixa. Toxicidade extremamente baixa. E é por isso que esses animais conseguem ter o seu desenvolvimento dentro de ovos. Porque o bebezinho, ele está ali, né? Está se desenvolvendo, está crescendo, tem resíduos metabólicos. Porém, essa excreta, que é o ácido úrico, tem uma toxicidade baixa, então ela consegue ficar ali dentro do ovo durante todo o seu desenvolvimento. Beleza? Aqui, ácido úrico, todo mundo já viu cocô de pombo? Cocô de passarinho? Aquela pastinha branca é a urina desses animais, tá? E ela é extremamente concentrada. Não precisa de muita água. Não precisa de ter um ambiente em que ela precise muito de água, tá? Beleza? Lembraram aqui os resíduos, excretas nitrogenadas? Ok. Quem que vai filtrar a ureia, ou seja, eliminar a ureia nos mamíferos, que é o nosso caso? Voltando agora para a fisiologia humana, os rins. Quem que é a unidade morfofuncional dos rins? Os néfrons. Ok? Lá nos néfrons vai ter uma série de ocorrências. Nós temos as partes dos néfrons que são divididas em glomérulo, os túbulos, ducto coletor, onde vai ter absorção, reabsorção de água, envolvendo osmose principalmente, tá? Em função da concentração de solutos. E também a ação
de alguns hormônios. Quais são os hormônios que agem aqui nos néfrons? Cai muito, despenca. ADH e aldosterona. Esses dois hormônios, esse aqui ó, produzido lá no hipotálamo, no cérebro, e esse aqui produzido nas suprarrenais, estão super envolvidos no nosso controle hídrico, beleza? Só fazendo uma pegada. Ok? Aqui? Beleza. O aumento na produção do hormônio antidiurético, olha só, envolvendo mais uma questão, ó, o ADH, o antidiurético. Ou vasopressina pelos rins facilita a eliminação de água. Na verdade, não, porque o ADH ele vai fazer a função contrária. Quando a pessoa está desidratada, o ADH ele vai agir lá nos néfrons, colocando proteínas nos néfrons que são chamadas de aquasforinas para reabsorção de água. Ou seja, a pessoa, ao invés de urinar mais, ela vai urinar menos. Beleza? Vai produzir uma urina mais concentrada. Então, ele vai fazer a reabsorção, a função contrária. Então, a 16 aí está errada. 32. Em muitas reações químicas nas células, a água atua como reagente, reação de hidrólise, e em outras como produto. Um exemplo é a digestão da sacarose. Nossa, nada a ver. Digestão da sacarose não tem nenhuma reação de hidrólise. Não tem aqui, ó, síntese por desidratação. Isso acontece na construção de proteínas. Tá? Na união entre aminoácidos para a construção de proteínas, libera água. Então, essa última também está errada. 64. As propriedades de ligação entre as moléculas de água com outras substâncias se devem ao fato das moléculas não serem polarizadas. É totalmente ao contrário, né? Se devem ao fato de serem polarizadas, ou seja, hidrofílicas. Qual que é o resultado da soma? 8, 4, 12. Beleza? Gente, olha o quanto essa questão envolveu muito assunto. Osmose, fisiologia comparada, tá? Propriedades da água, muita coisa mesmo. Agora, uma da UDESC, da Estadual de Santa Catarina, perguntando assim, também sobre bioquímica. O organismo humano necessita de uma série de elementos químicos diferentes que são ingeridos em forma de íons de sais minerais. Associam os íons relacionados com a coluna A e sua função na coluna B. Eu trouxe aqui para vocês uma tabelinha dos sais, dos principais que são envolvidos nos macronutrientes, aqueles que a gente ingere em maior quantidade no organismo, tá? O cálcio, ele está associado à formação de ossos, a todo o funcionamento da contração muscular, que é a liberação dos canais de cálcio nas células musculares, nos nervos e principalmente coagulação sanguínea, tá? O fósforo forma ossos e dentes, participa de transferência de energia, super associado às molequinhas de ATP, tá? Na respiração celular. Sódio, principalmente, equilíbrio hídrico do corpo, impulsos nervosos, beleza? Cloro, forma o ácido clorídrico, participa de enzimas. Potássio, também ajuda em equilíbrio hídrico, principalmente lá nos rins, e também no impulso nervoso. Magnésio, associado à clorofila, tá? Caiu uma questão na Unitins associando o magnésio à clorofila. A gente vai resolver ela aqui. Atua em várias reações químicas junto com enzimas e vitaminas, formação de ossos. Ferro, hemoglobina, tá? Formação da proteína de transporte do sangue. Iodo, faz parte dos hormônios. Sem o iodo, a gente tem déficit na produção dos hormônios na tireoide. Faz hormônios T3 e T4 associados ao metabolismo. E o flúor, que fortalece ossos e dentes. Então, bora associar aí as colunas? Atua na coagulação do sangue. Cálcio. Componente de várias enzimas e algumas envolvidas na digestão. Zinco. Componente dos hormônios da tireoide. Iodo. O mais importante na ação do impulso nervoso. Sódio.
Componente da proteína pelo transporte de gases? Ferro. Letra A de água. Aí, ó, Unitins 2019. A fotossíntese ocorre no interior dos cloroplastos, que contém a clorofila, pigmento responsável pela coloração verde das folhas das plantas. Para que ela seja produzida, é necessário que o vegetal possua grande quantidade de magnésio. Beleza? Aqui, ó, formação da clorofila. Ok? Bioquímica caiu bastante no vestibular da Unitins. Olha só, envolvendo bioquímica também, na mesma provinha. Quais são as moléculas responsáveis por aumentar a velocidade dos processos biológicos? São as enzimas. Vamos revisar aqui algumas coisitas interessantes sobre enzimas? Fotossíntese, ó, fotossíntese também, nessa questão anterior. Na fotossíntese, ela está envolvida na bioenergética, beleza? Vou falar bem resumidamente, porque o processo da fase clara e fase escura é longo, tá? Só para a gente relembrar algumas coisitas. Como é que é feita a fotossíntese? As plantinhas, através da molequinha de clorofila, tá? Cloroplasto, organelazinha, vai absorver a luz solar, gás carbônico da atmosfera e água para a produção de oxigênio e glicose, tá? Fundamental. Agora, a fotossíntese ela tem duas fases, que é a fase clara, que envolve a presença de luz, e a fase escura, que envolve a presença de molequinhas produzidas na fase clara, tá? Então, na primeira fase vai acontecer nos tilacoides, que é aquela estrutura que fica dentro do cloroplasto, tá? Aquelas moedinhas verdes. E a segunda fase, na parte do estroma, que é como se fosse o citoplasma, tá? Daquela organela do cloroplasto. Na primeira fase, a gente vai ter o envolvimento da energia da luz, beleza? O que nós chamamos de fosforilação. Nós vamos ter a presença de água nessa primeira reação, a presença de luz chegando aqui, para a formação de uma molequinha maravilhosa, o oxigênio que a gente respira, tá? Então, a produção de oxigênio, se uma questão vier perguntando, acontece na fase clara, beleza? Com a ação, qual que é a reação? Fosforilação. A gente vai formar aqui nessa reação uma molequinha de ATP, beleza? Além disso, a gente vai ter a fotólise da água, a quebra da água também com a luz para formar uma molequinha de NADPH. Quem que é o NADP, meu Deus? É a polícia. Ele adora capturar íons de hidrogênio para as reações químicas, tá? A função dele é basicamente essa, capturar hidrogênios. Então ele vai aparecer aqui, opa, quebrou a molequinha de água, liberou hidrogênio, quem vem? A polícia. A polícia vai pegar e vai levar esses hidrogênios e esse ATP para as reações da fase escura, beleza? Na fase escura da fotossíntese, quem que a gente vai ter? A ação do gás carbônico, ok? Gás carbônico reagindo com essas molequinhas aqui para a formação de glicose, ok? Duas fases da fotossíntese, assim, bem resumidaço. Então, na segunda fase, a gente vai ter a utilização de energia química e não de energia do sol, não de energia da luz, ok? A ação do ATP, a energia que o NADPH está trazendo aqui, dos íons de hidrogênio, mais o gás carbônico para a formação de quem? Da glicose. Então, primeira fase, fase clara, formação de quem? Oxigênio, com a utilização de luz. Segunda fase, fase escura, formação da glicose com gás carbônico. Beleza? Fechou. Era só para contextualizar aqui a questão da Unitins, com magnésio e tal. Proteínas e enzimas. Vamos revisar então essa questãozinha aqui com relação às funções das enzimas. Pode vir mais complicadinha a questão? Pode. Então vamos ver no que as enzimas estão envolvidas. Primeiro a gente tem que lembrar que a enzima é proteína, tá? Quais funções das proteínas? Nossa, nosso corpo ele é 70% proteínas. É a molécula orgânica mais abundante, beleza? Função estrutural vai formar as glicoproteínas. Onde é que estão as glicoproteínas? Muito importante também, um assunto que voltou à tona com relação a vírus, tá?
reconhecimento celular. A gente tem aqui a membraninha de uma célula, por exemplo. Essa membrana ela é formada por uma bicamada lipídica, com fosfolipídios, ácidos graxos aqui. Mas nós temos proteínas que ficam aqui no meio dessa membrana, tá? Proteínas integrais que vão fazer transporte. Nós temos proteínas que vão fazer transporte ativo, ou seja, utilizando ATP para movimentar molequinhas e átomos aqui, ó, de dentro para fora, utiliza energia, por isso que é transporte ativo. E nós temos o glicocálix. Já ouviram falar do glicocálix? Que é o conjunto de glicose com proteínas que ficam aqui na membrana, tá? Formando estruturas de reconhecimento celular. Importantíssimo na hora do vírus, por exemplo, entrar dentro de uma célula. Tá? E tem que ter um glicocálix, que são glicoproteínas, semelhantes à da célula para ele conseguir entrar dentro dela e fazer o seu processo de síntese proteica. Beleza? Outra importância na genética, tipos sanguíneos. O que tem na membrana das hemácias que dá reações de interação sanguínea, né? Reações adversas, coagulação sanguínea, se um sangue do tipo A entrar no tipo B, por exemplo, glicoproteína, tá? Que vai funcionar como antígeno. Histonas e regulação gênica. As proteínas histonas são as mais importantes da genética. O que ela está envolvida? Está envolvida na hora da formação dos cromossomos. O DNA, na hora da reprodução, tá? Na hora de ter o processo de mitose e meiose, ele tem que se enrolar, ele tem que se organizar para ele poder se separar de uma célula para outra, beleza? Além disso, o DNA dentro da célula, dentro do núcleo, né? Ele está enroladinho nessas proteínas. E como é que essas proteínas vão regular a questão de expressão gênica? Onde o DNA estiver amarrado a elas, o gene não se expressa. Onde ele estiver desamarrado das proteínas, é onde vai ter expressão gênica. E o que isso influencia? Nos tipos de características expressas pelo DNA. Tá? Por exemplo, uma célula da pele, ela sabe que ela é a célula da pele, por quê? Porque o gene, a parte do DNA que tem a característica para ela ser uma célula da pele, não está enrolada nas histonas. Beleza? Colágeno na nossa pele, tecido conjuntivo, elastina nos nossos tecidos conjuntivos, que são os tendões e ligamentos, tá? Queratina nos nossos cabelos, hormônios, glucagon e insulina no controle glicêmico, defesa, anticorpos, tá? Nas provas vem com o nome de imunoglobulinas, trombina e fibrinogênio associado à coagulação do sangue, toxina botulínica, um botox, tá? Que impede as interações entre neurônios e músculos, por exemplo, também é uma proteína, essa toxina. Transporte, hemoglobina, transporte de oxigênio. Contrátil, actina e miosina dos tecidos musculares. E reserva, no caso de ovos, tá? Porque no nosso corpo, por exemplo, nos animais, o tecido de reserva, né, a estrutura de reserva são lipídios, ok? E as enzimas. O que as enzimas fazem? Desfazem as ligações entre polímeros. Podem ser polímeros de carboidratos, polímeros de lipídios, polímeros de outras proteínas. O que é isso? Polímeros são sequências, né? São as unidades que formam essas moléculas grandes. O que a enzima faz? Ela vai lá e quebra para fazer uma absorção desses nutrientes. O que elas vão fazer? Acelerar a velocidade das reações químicas. Por exemplo, para eu quebrar as proteínas de um bife, né, para eu comer, eu não vou conseguir mastigar um pedaço de bife cru com tanta facilidade quanto ele cozido. O que a gente faz para acelerar a degradação dessas proteínas, para a carne ficar mais macia? A gente faz o quê? Aumenta a temperatura, né? O que a gente faz com o ovo para quebrar as proteínas? Para ficar mais fácil? Aquece a temperatura. Só que imagina a gente comendo e ter que aumentar a temperatura do corpo demais para quebrar, por exemplo, um pedaço de carne que chega aqui no meu estômago. Não tem como, tá?
Então, as enzimas elas vão funcionar como se fosse a temperatura, aumentando a velocidade das reações. Em vez do meu corpo ter que se aquecer a 100 graus Celsius para quebrar uma proteína, utilizo uma enzima. Tá? Vai ser uma facilitadora. E elas são muito específicas com o substrato. Nós temos enzimas que vão agir só em carboidrato, só em lipídio, só em proteína. Beleza? O que o vestibular gosta muito de pedir é sobre o que afeta a velocidade de reação das enzimas. Substrato, ou seja, eu comi, almocei. Eu tenho ali uma quantidade de carboidratos que vai ter uma quantidade de enzimas sobre eles. Só que se eu como mais, minhas enzimas vão estar todas ocupadas. E aí a velocidade da reação química cai. Por quê? Porque as enzimas vão estar ocupadas. Não vai ter mais enzima para mais carboidrato, por exemplo. Então a concentração do substrato vai influenciar nessa velocidade, tá? Se vier um gráfico de substrato, a tendência é a estabilização. Ok? Temperatura. O aumento da temperatura as enzimas elas funcionam na temperatura ótima, passou disso, elas se desnaturam, elas se desconfiguram, e aí a velocidade da reação cai. Tá? E o pH, por exemplo, as enzimas do nosso estômago só conseguem trabalhar em pH ácido, tá? Em torno de 2, em torno de 4, beleza? Aumentou demais o pH, ficou alcalino, foi para 7 por alguma coisa, por algum alimento que você comeu, a digestão vai ser mais lenta. Beleza? Porque a velocidade da reação cai. O que pode cair também associado a enzimas são os inibidores enzimáticos. Por exemplo, eu tenho inibidores que eles vão agir diretamente no sítio ativo das enzimas. Ai, professor, para que inibir enzima? Vai que tem uma bactéria dentro do seu corpo e você quer inibir a reação enzimática dentro daquela bactéria. O que tem que tomar? Medicamento, né? Por isso que esses inibidores, eles estão presentes em antibióticos, antidepressivos, ansiolíticos, antifúngicos, todo tipo de medicamento que vocês imaginarem. Tá? O que eles têm que fazer? Impedir a enzima desses micro-organismos de trabalhar. Aí pode ser inibidor de substrato, por quê? Porque nós temos na enzima o encaixe perfeito do substrato. Aí o inibidor vem aqui, ocupa aqui e fala, não, aqui não vai acontecer nada. Lá no sítio ativo. Beleza? Nós temos também os inibidores que vão funcionar como coenzimas. Ele vem aqui, a enzima está aqui preparada para receber o substrato, o inibidor vem, se liga numa outra região da enzima e aí muda a conformação dela todinha. E o que acontece? Não deixa esse substrato se ligar aqui nela. Beleza? Então nós temos muitos medicamentos que são associados às enzimas, tá? Inibição. Competitivo, se liga no local do substrato, não competitivo, fora do sítio ativo, do lado de fora da enzima. Tudo bem? Bora para a próxima? Como é que tá meu tempo, Léo? 7:47. Vamos mais rápido? Vou falar menos. Os aminoácidos, subunidades que compõem as estruturas proteicas apresentam uma propriedade comum que todos possuem, que é um grupo ácido carboxílico e um grupo amina, ambos ligados a um único átomo de carbono. Na constituição das proteínas, os aminoácidos são ligados a um outro por meio da extremidade carboxila, na outra extremidade amina, formando uma longa cadeia que é a proteína. Essa estrutura é única para cada proteína. Com relação ao tema anterior descrito, marque a alternativa correta. A estrutura das proteínas é determinada pela forma, mas não interfere na sua função e especificidade. Errada, tá? Cada proteína tem uma parte específica. As proteínas atuam como única substância de reserva energética nas plantas. Não. Substância de reserva nas plantas é amido, tá? Carboidrato. Os seres humanos são incapazes de sintetizar proteínas. Também não. A gente sintetiza proteínas, a gente fabrica nossas proteínas de interesse. Além da função estrutural, elas são também mais importantes moléculas de reserva energética e defesa.
Reserva energética também não. No nosso caso, nossa reserva são lipídios, tá? Na defesa sim, mas na reserva não. As ligações entre aminoácidos formam as proteínas, são denominadas ligações peptídicas, que se caracterizam pela liberação de uma molécula de água. Letra E, a letra certa, a gente já viu, né? Síntese por desidratação. Bonitinhos, 2017, também bioquímica. O códon é a unidade básica do código genético. Ao todo existem 64 trincas, em sua maioria, que codificam os aminoácidos. Então é assim, vocês lembram das estruturas do DNA? São os nucleotídeos? Cada nucleotídeo ele vai ter uma base nitrogenada junto a ele, né? Então nós temos o grupo fosfato, o açúcar, que no caso do DNA é a desoxirribose, tá? E mais uma base nitrogenada. A cada 3 bases nitrogenadas a gente vai formar um códon, tá? Então é uma trinca de bases. Cada códon vai sinalizar um aminoácido. Lembram da síntese de proteínas? Como é que ela acontece? Nós temos o DNA, aí o RNA mensageiro vai lá, coleta a informação, depois leva lá para o ribossomo, o transportador traz o aminoácido, tá? E o ribossomo vai fazendo as ligações peptídicas formando a proteína, beleza? O RNA transportador, ele vai reconhecer cada 3 trincas, a cada 3 códons, beleza? Então são 64 trincas que codificam só 20 aminoácidos. Ou seja, nós temos trincas, nós temos códons a mais para o mesmo aminoácido. Beleza? Então, se eu tenho, por exemplo, se uma proteína tem 75 aminoácidos, quantos nucleotídeos existem nessa cadeia que codificou essa proteína? Quanto por quanto que eu tenho que multiplicar? Por 3, que é igual a 225. Facinho demais. Citogenética da Estadual do Rio de Janeiro, 2020 agora, ó. Os microtúbulos produzidos pelos centríolos, que é uma organela celular envolvida na mitose e meiose, costumam ser comparados aos trilhos, já que é por meio deles que o material genético se desloca durante a divisão celular. Então, os microtúbulos eles vão fazer o seguinte: eles vão se grudar nos cromossomos para poder fazer a divisão celular, beleza? A imagem abaixo ilustra essas estruturas. Durante o processo de divisão mitótica, eles são responsáveis pelo processo de organização dos cromossomos. Vou mostrar para vocês aqui na imagem da divisão celular, onde esses microtúbulos estão. Olha só aqui, ó, eles agindo na separação dos cromossomos para a formação de uma nova célula, beleza? Então, eles estão responsáveis pela organização dos cromossomos aqui, para formar o pulso mitótico e a divisão celular. Beleza? Bonitinhos, 2016. Essa questão, ela foi anulada, mas eu resolvi fazer ela para a gente revisar o conteúdo de mitose e meiose, tá? E ela foi anulada porque a última, ela está errada, que é a alternativa número 5 aqui, ó. Afirmativa 5. A meiose resulta em 4 células haploides. Sim ou não? O que são células diploides e haploides? Vamos revisar? Células diploides são aquelas que contêm todos os conjuntos completos de cromossomos. No cariótipo humano, por exemplo, nós temos 46 cromossomos, certo? E eles são unidos em 23 pares. No caso, eu recebo 23 da mãe e 23 do pai. Então, quando eu tenho uma célula com quantidade completa, eu chamo ela de diploide, 2N. E uma célula haploide é a que contém a metade, tá? Mas, em geral, todas as células reprodutivas vão conter essa metade, ok? Mesmo que no processo da meiose a gente vai ter a duplicação, vai ter células 2N, elas vão ser configuradas como N, porque elas estão no processo de separação, tá? Então, células reprodutivas são haploides. Beleza? Divisão celular, mitose. Então, a gente vai ter células 2N originando novas células 2N. Ok? Uma célula mãe dando origem a 2 filhas com a mesma quantidade de cromossomos. E na meiose, nós vamos ter 2
2N, dando origem a 4 células haploides. Beleza? Seres humanos também acontece, algas e fungos, todos os organismos que fazem o tipo de reprodução sexuada. Ok? O que vai mudar de um para o outro somente são os gametas. Enquanto que nós temos gametas especializados, nas plantas são os poros, por exemplo. Então, tá certo, né? A meiose resulta em 4 células haploides. A mitose resulta em 2 células diploides. O processo de meiose tem um número de fases maior do que a mitose. Verdade ou mentira? Verdade. Olha o tanto de fase que a meiose tem em comparação com a mitose. Verdadeira. A mitose ocorre em células somáticas e a meiose em células reprodutivas. Verdade também. Agora, na última, ó, o número de cromossomos das células resultantes em ambos os processos é igual. Só que não, tá? Porque na meiose nós resultamos em 2 filhas, enquanto que na meiose, 4. Beleza? Mas somente as que sofreram meiose podem apresentar a recombinação gênica. Só que a gente não tem uma questão aqui, uma alternativa que tem as 4, né? A gente só tem uma que tem contando com a quinta. Então, na verdade, a resposta certa seria a letra A. Só que desconsiderando a última alternativa. Beleza? Unitins 2017. Nos animais e nas plantas, a meiose vai se resultar respectivamente em gametas, tá? E esporos, diploides ou haploides? Haploides. Letra certa, letra A. Outra questãozinha. A divisão celular nos organismos eucarióticos consiste em 2 etapas sequenciais, mitose e citocínese. A primeira é um processo contínuo, mas ele é dividido nas outras 4 fases. Quais são as fases da mitose? Prófase, aqui ó, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Prometo a Ana telefonar. Qual das fases os cromossomos começam a se condensar? Na primeira fase, ó, na prófase. Aqui eles começam a se condensar bem direitinho para iniciar a separação. Beleza? Vamos dar uma revisadinha aqui no processo da mitose? Nós temos a primeira fase, que é a fase onde a célula está se preparando para dividir, que é a intérfase. Qual que é a fase mais importante da intérfase? A fase S, que é a de síntese, é onde acontece a replicação, tá, do DNA, a duplicação do DNA. Na G1, ela está se preparando, está duplicando as proteínas, suas organelas, aumenta o metabolismo. Na S, a gente dobra a quantidade de material genético, por isso que é mais importante e é mais demorada. E na G2, é a hora que ela está pronta, ela está bem grandona para começar a se dividir. Beleza? Eventos principais da prófase: esterilização do DNA. Nucleolo, que é essa região onde está o DNA, ele desaparece. As fibras do fuso começam a se movimentar, começam a ir para os polos, tá? Desintegra o núcleo e prontos para separação. E metáfase é a fase que a gente consegue ver todo o DNA bonitinho aqui, ó, no fuso mitótico no meio da célula. Beleza? Depois a gente tem a anáfase, que é a separação, e a telófase, que é a citocínese. Beleza? A separação de ambos os citoplasmas, ok? Então, essa da 2019, letra certa, letra D. Essa questão aqui é legal, cai muito também no vestibular, o gráfico da intérfase, tá? A capacidade de crescer e se reproduzir, atributo fundamental. A Unitins caiu no ano passado e essa é a mesma questão do vestibular da Federal do Pará, tá? De 2016, eles Ctrl+C, Ctrl+V. O gráfico demonstra as variações na quantidade de DNA de uma célula ao longo do seu ciclo de vida. Vamos dar uma olhada nesse gráfico? Olha só, nesse gráfico a gente tem aqui, ó, X, que é a quantidade inicial, 2x e depois 4x.
vamos identificar aqui nesse gráfico que ele não está sinalizando quais são as fases da intérfase que tem aí. Bora dar uma olhada lá na fase. Olha só. Fase G1, ponto de checagem, S, que é a duplicação do DNA, G2, ponto de checagem, mitose ou meiose. Beleza? Então, aqui em 2x, quando nós temos um aumento muito rápido da quantidade de DNA, significa que é a fase S. Beleza? Então, aqui no gráfico, a parte que está subindo bem rápido aí é a fase S de duplicação do DNA. Quando ele não dá na questão a informação de qual fase é no gráfico, ele te pergunta exatamente isso. Quais são as fases que tem aí? Então, nós temos aqui no eixo X, no Y. A primeira parte do gráfico, então, vai ser qual fase? A G1. Beleza? Quando nós temos um aumento repentino na quantidade de DNA, nós vamos ter qual fase? A fase S. Ok? Quando a gente tem aqui, por exemplo, uma estabilização, é a fase G2. A célula está se preparando para dividir. Ok? E olha que interessante, quando a gente tem o efeito da meiose, o que vai acontecer com a quantidade de DNA? Vai despencar no restante do gráfico. Ok? Como está despencando repentinamente, a quantidade de DNA está reduzindo muito drasticamente, qual que é o evento? Meiose. Ele está reduzindo para repartir o seu DNA. Bora ler as questões, as alternativas? As fases 1, 2 e 3 do gráfico representam os períodos G1, S e G2. A célula representada... Só um minutinho, porque eu não estou conseguindo ver aqui. Só tirar aqui. Letra A. As fases 1, 2 e 3 representam os períodos G1, S e G2, que resumem todo o ciclo de uma célula. Na B, as fases 2, 4 e 6 do gráfico demonstram redução na quantidade de DNA da célula. Nas fases 2 não, né? Na fase 2 está duplicando, está aumentando. C, a intérfase celular é representada apenas pelas fases 1 e 2. De jeito nenhum, a intérfase vai ter a fase 3, praticamente. Letra D. A célula representada, proposta é diploide, que inicialmente duplicou a quantidade de DNA no período S, que é a fase 2, e depois passou pelas fases de meiose, dando origem a 4 células filhas, com metade da quantidade de DNA representada na 7, que diminuiu drasticamente, né? Foi até abaixo ali da G1. Letra D, letra certa. Alguma dúvida, meninos? Não? Tranquilo? Unicamp 2017. Considerando o esquema a seguir com a representação simplificada da meiose, identifique a alternativa correta. Indica a alternativa correta. Olha só, gente. A célulazinha representada em A, ela é uma célula 2N, tá? A partir do momento que começa a divisão celular, para a formação de gametas, nós temos células N, tá? Então, todas as células reprodutivas vão ser haploides. A, B, D e F são diploides. F é diploide? De jeito nenhum, tá? A gente já tem um gameta prontinho ali, que é haploide. B, C, D e E são formados na telófase 1. Também não. A, B, D e G são células idênticas quanto ao seu material genético. A é igual a G com relação à quantidade de material genético? Não, né? A é 2N e G é N. B, C, D e 1 e I são haploides. Letra D, letra certa, tá? Abaixo da célulazinha A, que é diploide, a gente vai ter todas haploides.
Também caiu na Uniteams 2016, 2020, questões sobre leis de Mendel. Bora dar uma revisadinha? Lei de Mendel? Na lei de Mendel, na primeira lei de Mendel, ele trabalhou apenas com uma característica, vocês lembram? Ervilhas amarelas e ervilhas verdes. Para eu trabalhar com probabilidade, a primeira lei de Mendel é muito tranquilo, muito fácil. A primeira coisa que ele fez foi separar as características puras, tá? Na geração parental. Ele separou as características puras, nós tínhamos verdes e amarelas. Quando ele separou em características puras, sem saber, ele separou também os genes alelos homozigotos, tá? Que também são chamados de puros ou híbridos. Então, nós tínhamos a característica verde sendo a recessiva e aqui a característica amarela sendo a dominante. Ele fez o cruzamento e na primeira geração, filial 1, deu 100% a característica dominante, tá? Como é que é feito o cruzamento? Vocês lembram como é feito? Tranquilo, né? Nós temos aqui o quadrinho de Punney, mais um de chuveirinha mais rápido. Azinho, azinho. Vamos fazer as combinações, vai dar 100% heterozigoto. Beleza? Depois, ele pegou isso aqui, fez a autofecundação desses indivíduos. Fecundação. E o resultado que ele obteve nas proporções da F2 foi de 3 para 1, ou seja, 3 com caráter dominante para 1 recessivo. Beleza? Na F2, primeira lei de Mendel. Perguntou a primeira lei de Mendel, nós temos essas proporções. Na Uniteams, quando as populações de camundongo, músculos, uma homozigota paralelo dominante e uma homozigota paralelo recessivo foram cruzados, toda a descendência da F1 se assemelha ao tipo dominante. O intercruzamento da F1 resulta na proporção fenotípica mendeliana 3 para 1 na geração F2. 3 para 1. Quais são os genótipos? Nós vamos ter essa proporção aqui de 1/4, 2/4 e 1/4. Beleza? Alguém tem alguma dúvida em relação à lei de Mendel? Tranquilinho, né? Letra D. Beleza? Eu trouxe uma também de probabilidade do Ceará de 2019, de primeira lei de Mendel. Só que aqui a gente tem duas regrinhas, a regrinha da soma e a regrinha da multiplicação, tá? E a questão, ela pergunta o seguinte, dessa probabilidade. A probabilidade de um casal ter 2 filhos do sexo masculino, então quer saber a probabilidade de 2, não é só de 1. O que eu tenho que fazer nesse caso? Multiplicar. Beleza? Então eu vou ter aqui a probabilidade de 2 masculinos. Qual que é a probabilidade de nascer do sexo masculino? Meio. Mas são 2, né? Então eu tenho que fazer o quê? Multiplicar. Probabilidade de 2 filhos do sexo masculino, 1/4. Ok? Agora, a probabilidade desse mesmo casal ter 2 filhos, sendo uma menina e um menino, são respectivamente. Então eu tenho de sexos diferentes. Aqui eu tenho que usar a multiplicação e a soma, tá? Então eu vou fazer a primeira probabilidade aqui sobre nascer menino ou menino, mais a segunda probabilidade de nascer menina ou menino. 1/4 mais 1/4, 2/8. Se a gente simplificar aqui, vai dar meio. Beleza? Letra D. 1/4 e 1/2. Beleza? Oi? Ou 2/4. 2/4.
Letra D, a letra correta. Aqui, ó. A probabilidade de nascer menina ou menino primeiro. Eu tenho que fazer duas vezes, porque eu tenho que tirar a probabilidade de ser menina e a probabilidade de ser menino. Como é que eu faço para unir essas duas, de nascer menino e menina? Eu somo as duas no final. Ok? Deixa eu tomar uma aguinha. Tomar água aqui. Vou tomar aqui. Rapidinho, gente. Bora que bora. Outra questão da Uniteams envolvendo genética de 2020. Nós temos aqui, ele perguntando, é uma questão interpretativa. A citogenética trata das bases cromossômicas e moleculares da hereditariedade e ajuda a solucionar questões importantes no campo da pecuária, Os princípios que regem a transmissão das características hereditárias se fundamentam no comportamento dos cromossomos durante a meiose e nas repercussões genéticas desse tipo de divisão. Vale lembrar que Mendel descobriu os princípios fundamentais da hereditariedade. Suas descobertas foram decorrentes dos cruzamentos das plantas. Mendel realizou o cruzamento entre vagens com flores brancas e vermelhas, caules compridos curtos. Do primeiro cruzamento, ele passou a observar as gerações filiais e depois ele fez considerando várias outras características. Assinale a alternativa correta com relação à primeira lei. A letra A diz assim: as características dos organismos vivos são condicionadas por dois fatores, que são genes alelos, sendo um do pai e um da mãe. E esses genes, os alelos se separam no momento da formação dos gametas. Nós temos a letra A como letra certa. Lá na formação dos gametas, na gametogênese, nós temos os cromossomos aqui, por exemplo, e esses cromossomos, eles podem ter os alelos em cromossomos diferentes, tá? Que eles vão se separar no momento da formação dos gametas. Por exemplo, eu tenho um gene aqui para uma característica, uma determinada característica A. E eu tenho aqui, por exemplo, um outro cromossomo que contém uma outra característica, que é a característica B. Porém, eu posso ter cromossomos, a gente vai entrar só na parte teórica do linkage, eu posso ter genes que estão ligados no mesmo cromossomo, beleza? Esses genes podem estar ligados aqui, e as proporções com que a gente vai considerar eles vai ser diferente. Ok? Então, os genes alelos, eles vão ser separados, em características diferentes, eles vão aparecer em gametas diferentes, só que se eles estiverem ligados, eles vão aparecer nos mesmos gametas, tá? Que é a linkage. Caiu uma questão do Enem, inclusive, sobre isso. Nessa da Uniteams, a letra A é a letra certa, eles vão se separar na formação dos gametas, tá? Mas é claro, aqueles que não estão ligados. Como é que está meu tempo, Léo? Nós temos aqui outra questão sobre segunda lei de Mendel. Mendel obteve a respectiva proporção para os fenótipos condicionados pelos alelos, considerando dois genes, tá? Duas características, nós temos a proporção de 9 para 3 para 3 para 1. Alguém tem alguma dúvida como que faz o cruzamento com duas características? Vamos fazer um cruzamento básico aqui para a gente lembrar? Eu posso fazer de duas maneiras. Posso tirar os gametas para fazer esse cruzamento, ou eu posso fazer considerando as probabilidades.
das probabilidades é o jeitinho mais fácil. Quando eu tenho duas características em questão, basta eu fazer o cruzamento deles de maneira separada. Se eu tenho uma característica de azão, 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 azinho, 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 e o B, seria uma outra característica, no mesmo genótipo, eu posso fazer o cruzamento de maneira separada, tá? Por exemplo, aqui, se eu fosse cruzar azão, azinho, com bezão, bezinho, com outro indivíduo, azão, azinho, com bezão, bezinho, basta eu fazer esse cruzamento de maneira separada, a combinação entre os dois, beleza? Eu faço o cruzamento desse com esse, depois desse com esse. Então, eu teria aqui, ó, azão, azinho versus azão, azinho, e fiz ela separada, bezão, bezinho versus bezão, bezinho. Aí eu tiro as probabilidades, beleza? Probabilidade, por exemplo, de ser dominante para uma característica e recessiva para outra. Como é que eu calcularia? Eu poderia pegar aqui a proporção da característica dominante, 3/4, por exemplo, tá? E a proporção da característica recessiva, que seria aqui 1/4, por exemplo. Como é que eu tiraria? Bastaria eu multiplicar. Que daria 3/16, ou seja, 3 em 16 possibilidades. Essa é a maneira mais fácil. A menos que você queira fazer aquela tabela do quadro de Punnett gigantesca, né? Aí eu pegaria os genótipos e tiraria os gametas, mas essa é a maneira mais fácil. Caiu uma questão no Mackenzie 2011, que ela é bem legal, que trata de segunda lei de Mendel e desse cruzamento. Ela envolve tanto a interpretação quanto a probabilidade. Bora fazer ela aqui, coletando as informações. Quando tiver probabilidade na questão, basta anotar as informações direitinho para conseguir fazer. A fibrose cística e a miopia são causadas por genes autossômicos recessivos. Então, a gente já sabe que a miopia é azinho, azinho. E a fibrose cística também. Só que aqui ela vai ser bezinho, bezinho. Beleza? Então, a pessoa que é normal para míope, ela pode ter o azão, azão ou azão, azinho. E aqui, bezão, bezão ou bezão, bezinho. Uma mulher míope, então eu vou colocar aqui que ela é míope, ela tem azinho, azinho. E normal para a fibrose cística se casa, então ela é normal para a fibrose cística. Só que aqui eu não sei qual que é o alelo que ela vai carregar, se é o dominante ou se é o recessivo, tá? Casa-se com um homem normal para ambas as características. Então, ele é azão alguma coisa, bezão alguma coisa, eu ainda não sei. Mas ele é filho de pai míope. Se ele tem o pai míope, ele só pode receber do pai dele o alelo recessivo. Então, ele vai ser heterozigoto para míope. Beleza? A primeira criança nascida foi uma menina de visão normal. Então, a menina ela é azão alguma coisa, essa é a filha. Beleza. Mas com fibrose. Então, ela é bezinho, bezinho. Só que considerando que a mãe dela é míope, a mãe dela só pode mandar o alelinho recessivo, tá? Então, ela é heterozigota. Beleza? Ela é normal para miopia e ela tem fibrose. Ok? A probabilidade do casal ter outra menina normal para as ambas características é D. Se a menina é bezinho, bezinho, esses alelos só podem ter vindo do pai e da mãe, tá? Então, tá aqui, opa, bezinho. Eles são heterozigotos, beleza? Ele quer saber agora a probabilidade de ser uma menina, então eu tenho que considerar a probabilidade de 1/2. Mas com a característica
normal para as duas. Vamos fazer o cruzamento entre os dois. Vou fazer o cruzamento aqui. Azão, azinho, azinho, mais Bzão, Bzinho, vezes Bzão, Bzinho. Então, nós vamos ter aqui azão, azinho, azão, azinho. Azinho, 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 azinho. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Aqui vai ser Bzão, Bzão. Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho. E Bzinho, Bzinho. Agora é só tirar as probabilidades que ele está pedindo aqui na questão. Outra menina normal para as ambas características. Então, normal aqui vai ser 1/2. E aqui vai ser 3/4. Certinho? Beleza. Então, considerando que ela é menina, mas considerando que ela seja normal para míope, considerando que seja normal também para fibrose, a gente vai ter a probabilidade de 3, 2 vezes 2, 4, 16. Beleza? Resposta, letra C. Tranquilo? Deixa eu beber mais água. Dá tempo de mais uma? Caiu uma do Paraná, gente, que tinha 1, 2, 3, 4 alelos para fazer cruzamento. Vamos fazer ela? Um cruzamento grandão aí. Ela é uma questão discursiva, caiu no de 2017. E ele tem uma tabelinha aí, ó, com as características e a relação de dominância e codominância. A codominância é quando os alelos dominantes, eles se expressam juntos, tá? A mesma coisa lá do tipo sanguíneo. Então, bora fazer esse cruzamento aqui, considerando os genótipos. Cruzamento grandão. Bora lá. Considerando os seguintes genótipos, azão, azinho e azão, azinho e azinho, azinho. Então, a gente já vai separar aqui os cruzamentos para poder fazer. Azão, azinho com azinho, azinho. B1, B2 com B1, B2. B1, B2 com B1, B2. Czão, Czinho com Czinho, Czinho. E aqui, ele está se referindo ao IA, que é dos tipos sanguíneos, tá? Com o alelo recessivo, que é o Izinho, cruzando com o dominante Bzão e o Izinho. Beleza? Esse aqui é o tipo sanguíneo do tipo A e do tipo B heterozigoto. Vamos fazer aqui os cruzamentos, ver o que ele está pedindo na questão. As seguintes são atribuídas a cada gene, as características. Lobo da orelha, cabelo crespo ou liso, presença do bico de viúva, que é aquele bico do cabelinho, e o tipo sanguíneo. Considerando os genes em questão autossômicos, que segregam independentemente, qual que é a probabilidade desse casal ter um filho com lobo da orelha preso? Então, a probabilidade que ele quer saber é azinho, azinho. Azinho, azinho. Cabelo liso. O do cabelo liso é B2, B2. Peraí, que eu me perdi aqui. Orelha preso, bico sem bico de viúva. Sem bico de viúva é Czinho, Czinho. E sangue do tipo O, que é Izinho, Izinho. Então, essa é a probabilidade. Basta a gente fazer separadinho, pegar e multiplicar todas no final, tá? Então, vamos lá. Azão, azinho, azão, azinho. Azinho, 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 azinho. B1 com B1. B1, B1. B1 com B2, B1, B2. B1, B2. E
B2, B2. Czão, Czinho, Czão, Czinho, 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 Czinho. IA, IB, IA, Izinho. Estão acompanhando? IB, Izinho, Izinho, Izinho. Então, aqui eu já sei que a probabilidade é de 1/4. Sendo Czinho, Czinho, a probabilidade é 2/4. B2, 1/4. E aqui, 2/4. O que eu vou fazer? Só multiplicar as frações para saber a probabilidade, tá? No finalzinho pode. Simplifica antes, Léo? Ainda bem que eu entendo de biologia. 4, 2 vezes 4, 8, 16. Oi? Pera. 2/4. Nossa, viajei. 4 vezes 4, 16. Ainda bem que eu sei de biologia. E aqui, 64. Pronto, gente, descobri uma probabilidade. Tem que ser bom em matemática também. Hã? Não. Pode deixar assim, eu simplifico. A questão ela é discursiva, ela é aberta, então ela não pede, né, nenhuma... Alguém tem alguma dúvida nesse tipo de cruzamento, gente? Tranquilo, né? Só é trabalhoso. Oi? 256? O Léo que multiplicou. 4, 16, 64. Aí, pronto. Na do Enem de 2019, caiu uma questão sobre genes ligados, que é o linkage, tá? Genes fisicamente próximos no mesmo cromossomo tendem a ir juntos. Com relação a vírus, caiu na Uniteams 2017. Para a gente finalizar, tá na minha hora? Para encerrar, para a gente finalizar aqui, ó. Na Uniteams 2017, caiu sobre só a estrutura de vírus, tá? Que é a capa de proteína que envolve o ácido nucleico, é chamada de capsídeo. Na outra questão, 2019, sobre a verruga genital, é causadora por um vírus HPV, tá? Que ele pode ser transmitido por relação sexual ou, em caso de mulheres, né, se assentar em locais públicos, onde várias pessoas fazem xixi. E ele é o precursor do colo do útero, tá? Letra E. Na Uniteams também caiu sobre o AZT, que ele é um medicamento utilizado para diminuir um pouco a síntese viral da AIDS, tá? Então, ele inibe aquela enzima transcriptase reversa, então ele é um antirretroviral. E o que ele vai fazer? Ele vai pausar a parte de que o DNA, que o RNA sintetiza e faz uma molequinha de DNA a partir da transcriptase, beleza? Então, ele vai interromper esse processo de transformação do RNA em DNA da célula hospedeira, letra A. Enem 2019. Será que dá tempo, Léo? Ou a gente encerra? Encerrou? Então, beleza. A lista ficou grande. Oi? Passo sim. Então é isso, meninos. Não deu tempo, eu preparei 30 questõezinhas, a gente ia chegar em imunologia. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada pela presença de vocês também. E boa avaliação no final de semana. Ui. E é isto. Vai ser física agora? Tu nem sabe, tu lembra daquele Miguel de fazer o churrasco com os professores?
pum. Só pede eles pra levar a carne. Aí eu fiquei assim, eu digo que era uma brincadeira, eu deixo rolar. Gente, é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, que eu puder ajudar vocês, uma questão que não consegue resolver.